Amigos que acompanham o canal do Luiz Ademar, amigos e amigas, claro. Olha, vamos falar agora da Série C. Acabei de fazer o vídeo da Série B. A Série C terminou ontem também, segunda-feira, dia 10 de julho, a sua 12ª rodada. Lembrando que a Série C, ao contrário da A e da B, tem 20 clubes também, mas é só turno, ou seja, só 19 rodadas. Terminou a 12ª. Faltam 7 para a gente encerrar a primeira fase. Terminando essa primeira fase, os 8 primeiros colocados se classificam para os 2 quadrangulares, né? 2 quadrangulares. Aí você vai jogar nos quadrangulares em turno e retorno. Os 2 primeiros colocados, no total de 4, sobem. E os 2 líderes de cada grupo disputam o título. Esse é o regulamento já há anos da Série C. E, gente, no grupo do G8, nós não tivemos entrada de nenhum time e nem a saída de nenhum. Tem os 8 mesmos que estavam na rodada passada, só invertendo. Algum era terceiro, virou quarto, outro virou segundo. Só mudanças na posição. Mas os 8 que estavam no G8 a rodada passada continuam nessa rodada. Porém, na zona do rebaixamento, os 4 últimos que caem para a Série D, você tem 3 novidades. Floresta do Ceará, Aparecidense de Goiás e Manaus saíram da zona do rebaixamento. Venceram e saíram. Remo, Pouso Alegre de Minas Gerais e América de Natal voltaram junto com Altos. Olha como lá embaixo a coisa tá perigosa, hein? Tá perigosa. Vou falar de tudo isso, vou falar da artilharia, vou falar dos gols. Aliás, o Silas, artilheiro do São José, o Zequinha lá de São José dos... Já ia falar São José dos Campos, de Porto Alegre, né? O Zequinha de Porto Alegre foi negociado com o Atlético Goianiense, vai disputar a Série B e abandonou a Série C. Que coisa, hein? O Sassá pode ser que saia também do Manaus. E os artilheiros vão indo embora. Bom, antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre. Vamos começar com o líder Amazonas que perdeu na rodada, gente. Mas ele estava tão disparado que ele continua com 24 pontos na ponta da tabela. E perdeu jogando em casa para o Paysandu. Olha que o Paysandu aprontando, gente. Aprontando. E com um detalhe significativo, hein? Foi de virada. E olha, o Paysandu ainda teve o Eltinho expulso e depois, antes dele, o Wellington Carvalho. Os dois, é verdade, um foi expulso aos 41 do segundo tempo, outro aos 48. Então não dá aquele reflexo tanto. Mas o Amazonas que tá aí, sai ou não sai o Sassá? Vai para a Arábia ou não vai? Não sabe. Quase 5 mil pessoas apoiando o líder Amazonas, mas o Paysandu acabou conseguindo uma vitória espetacular. Quando estava 0 a 0 o jogo, o Luan teve uma chance e meteu a bola na trave, né? Aí eu falei que foi de virada e não foi, tá, gente? Porque assim, quem fez 1 a 0 foi o Nicolas Careca, que veio do Guarani. É uma das novidades aí na abertura da janela do Paysandu. O Paysandu trouxe o Nicolas Careca, e o Nicolas Careca fez 1 a 0 aos 16 do primeiro tempo. Então fez 1 a 0 o Nicolas Careca. O Paysandu no segundo tempo, né, o Maicon de cabeça, o zagueiro Maicon de cabeça, né, acabou empatando o jogo 1 a 1. E o jogo ficou assim, emocionante lá, e com a chance dos dois lados, até que o cruzamento do Eltinho, João Vineira, aos 34 do segundo tempo, deu a vitória para o Paysandu. O Amazonas foi para cima, mas parou ali na marcação forte. O Wellington Carvalho foi expulso aos 41 do segundo tempo, o Eltinho foi expulso aos 48, e mesmo com 2 a menos, o Paysandu acabou segurando uma vitória importantíssima para quem quer entrar no G8, hein? O Paysandu está fora. Amazonas segue líder, 24 pontos, não perdeu a liderança. O Paysandu subiu 4 posições, foi para a 12ª colocação com 15, mas está a 3 do Botafogo da Paraíba, que é o 8º. Paysandu que pensava no quê? Em cair, né? Porque estava lá naquela zona de... Agora já começa, o Hélio dos Anjos já deu um novo alento, o time já começa a pensar lá em cima. Importante. O novo vice-líder
é o Operário. O Operário jogou ontem, segunda-feira, fechou a rodada e jogou em Belém do Pará com o rival do Paysandu, o Remo, e jogou o Remo para a zona do rebaixamento ao vencer por 2-1. Que fase do Remo, hein, gente? Que fase! Alisson Tadei fez 1-0 aos 37 do primeiro tempo. O Remo, apesar de criar, de martelar, do apoio da torcida e tal, só foi empatar com o Elton, centroavante Elton, que também estreou recentemente, aos 39 do segundo tempo, numa bola rebate, a bola bateu na trave, sobrou, o Elton foi lá e empurrou de canhota, 1-1. Quando a torcida respirava aliviada, bom, pelo menos um pontinho e tal, não vão para a zona de rebaixamento, aos 51 minutos, time todo marcando alto lá na frente, não entendi essa do Remo, a bola foi metida para o Felipe Augusto, ele praticamente do meio campo arrancou, saiu na cara do goleiro, 51 do segundo tempo, o Operário faz 2-0 com o Felipe Augusto, vitória fantástica, o Operário assumiu a vice-liderança com 22 pontos, a 2 só do Amazonas, e jogou o Remo para a zona do rebaixamento. O Remo com 14 pontos com empate estava fora. Com a derrota voltou para a zona do rebaixamento, entrou, agora é o 17º. É verdade que ele tem os mesmos 13 do Manaus, os mesmos 13 do Aparecidense, que estão fora. Mas nos critérios ele entrou. E o torcedor fala, bom, classificar nós não vamos mesmo, né? Faltam 7 rodadas, pelo jeito. Situação desesperadora do Remo. O Brusque subiu 4 posições, é o terceiro colocado. Tá embalado esse Brusque, hein? Foi jogar na Paraíba, lá em João Pessoa. Linda João Pessoa, com o Botafogo, com o Belo. Mais de 5 mil torcedores, quase 5.300 torcedores apoiando o Belo. E o Brusque meteu 2-1 em cima do Belo. E olha, quase tirou o Belo. O Belo ainda é o 8º colocado, tá no G8, mas tá caindo, hein? Tá parecendo o ano passado, foi caindo, era que acabou o campeonato, tava fora. Então, o Brusque com o Guilherme Queiroz, numa bola que bateu no braço do Lucas Santos, o Guilherme Queiroz cobrou o pênalti aos 25 do primeiro, fez 1-0. No segundo tempo, o Everton Bala fez 2-0. O Cléo Silva foi expulso do Brusque. O Botafogo, numa cobrança de falta do Netinho, o Nathan Costa descontou, mas mesmo com o Brusque com 1 a menos e o Botafogo em cima, o Brusque conquistou uma vitória maravilhosa. Brusque terceiro colocado com 20. O Botafogo ainda está no G8, é o 8º com 18. Mas tem que tomar cuidado, hein? Figueirense e Confiança tem 16, estão na cola. O Belo não pode vacilar mais, hein? Não pode vacilar mais. Quem subiu também feito um foguete, agora é o 4º colocado, era o 8º e agora é o 4º, é o Volta Redonda. O Volta Redonda, vou te falar, hein? O Volta Redonda faz uma campanha em casa, é difícil bater nele. Agora foi ganhando Confiança lá em Aracaju, por 1-0, gol do Ítalo Carvalho. E com um detalhe, quando Confiança o jogo estava 0-0, as duas equipes criaram pouco, oportunidades aí para cada lado e tal. Mas quando Confiança estava em cima, quase marcou o gol, bate, rebate. Bola lançada, contra-ataque rápido, tabela. O Ítalo Carvalho recebe sem goleiro e faz 1-0 aos 27 do segundo tempo. Uma vitória importantíssima para o Volta Redonda. E olha, o Confiança, se vencesse, voltava para o G8. Não venceu, perdeu no contra-ataque. O Volta Redonda foi para 19 pontos, 4º colocado. E o Confiança com 16 é o 10º. É verdade que ele está 2 do G8, está na briga. Mas é doído, hein? É doído, esse resultado é doído. Quem tem 19 também, mas caiu 3 posições, foi o Zequinho, São José. Chegou a ser vice-líder, mas o São José, ao perder para o Aparecidense, que estava na zona do rebaixamento, jogando em Aparecida do Goiânia, e ganhou de virada. O São José com o Tailon, numa tabela com o Tailon e Thales, parece dupla sertaneja, né? O Thales rolou para o Tailon fez 1-0 com 13 minutos do primeiro tempo. O time do Thiago Gomes está bem, está no G8, era vice-colocado, 1-0 fora de casa, mas só com 734 pagantes. Acho que o torcedor da Aparecidense está meio desacorçoado com essa campanha, não está apoiando tanto, mas o Jackson, aos 31 do segundo, empatou, e aos 40 do segundo, o Jackson também deu a virada. Olha que vitória expressiva, porque tirou o time da zona do rebaixamento.
E o São José, além de perder a vice-liderança, ele está bem colocado. O São José está bem colocado. Ele é o 5º colocado com 19 pontos. Beleza. Isso não... Mas perdeu o Silas, o seu artilheiro. Foi contratado pelo Atlético Goianiense, vai jogar a Série B. Foi embora. E caiu de 2º para 5º, né? Isso é ruim. E o Aparecidense subiu 3 posições, agora é o 15º com 13 pontos. E finalmente o time do Emerson Maria saiu da zona do rebaixamento. Será que vai? Tomara, hein? Pelo menos tomara. O Náutico, com 19 pontos também, conseguiu um resultado que dá para falar espetacular. Perdia para o Ipiranga de Erechim, lá em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, por 3-1, até os 45 do segundo tempo. 3-1. Aí ele empatou aos 45 e já no finalzinho do jogo, na reta final, no 50, foi lá buscar o empate. Eric Farias fez 1-0 para o Ipiranga, voltando a marcar. Faz tempo que ele não marcava, hein? Passou a ser vice-artilheiro com 9 gols. O Sassá tem 12. 1-0. Aí o Jonathan Ribeiro fez 2-0 ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo o Náutico descontou com o Paul Vidiero. Descontou 2-1. Segundo tempo, o William Barbo de cabeça fez 3-1. E aí, pô, 45 do segundo tempo, 3-1, o torcedor de Erechim já comemorava quando o Alisson Santos, aos 45, faz 3-2, e na base do abafa, do tudo ou nada, vamos que vamos, o Vitor Ferraz empatou já mais de 50 do segundo tempo. Empate espetacular para o Náutico, que com 19 pontos caiu uma posição de 5º para 6º, mas está no G8, maravilha. E o Ipiranga, né, deixou de colar ali no G8, tem 15, é verdade que está 3 do Botafogo da Paraíba, está na briga, mas deixou de ficar numa situação mais privilegiada, né? É o 11º, continua em 11º com 15 pontos. Fechando aí o G8, na 7ª colocação, já que o 8º é o Belo, que eu já falei para vocês, o São Bernardo que vem caindo, hein? Foi líder um tempão, veio caindo, quinto jogo, 6º jogo sem vencer, empatou em casa com Lanterninha, com o Altos. Empatou em casa com o Altos, vergonhoso, hein? Vergonhoso. Bom, o São Bernardo ainda fez com o Bruno Michel 1-0 logo no comecinho do primeiro tempo, mas tomou ainda com o Tibiri o empate aos 26. No segundo tempo martelou, mas não teve competência ofensiva e ficou nesse empate. São Bernardo tá caindo 19, olha, por enquanto não saiu do G8, veremos, né? E o Altos fez um ponto fora de casa importante, mas tem 11, ainda é o lanterna da competição. Então Amazonas, Operário, Brusque, Volta Redonda, São José, Náutico, São Bernardo e Botafogo estão no G8. O Figueirense com 16 pontos é o 9º colocado. Tem 2, hein? Tem 2. O Figueira não entrou porque empatou em casa com o CSA também, que está brigando junto com o Figueira por vaga no G8, né? E olha, que para o Figueira foi bom, porque é o seguinte, o CSA vinha vencendo o jogo por 1-0, gol do Tagliari, apesar de quase 9.000 pessoas apoiando o Figueirense. Tagliari faz 1-0, e aí só no segundo tempo o Renan Barnabé acabou empatando, né? No final do jogo, bola no travessão e tal, mas de qualquer maneira, Figueirense e CSA seguem fora do G8, empataram. O Figueirense com 16 pontos é o 9º, o CSA com 15 é o 13º. Então, estão na briga, verdade seja dita, né? Tem ainda mais 7 jogos para ser disputado, 21 pontos, mas sempre é meio complicante, né? Figueirense em 9º com 16, o Confiança que perdeu em casa com 16 é o 10º, o Ipiranga que empatou com o Náutico é o 11º com 15, o Paysandu que venceu o Amazonas é o 12º com 15, o CSA que empatou agora com o Figueira é o 13º com 15. E quem saiu da zona do rebaixamento foi o Floresta do meu amigo Sérgio Soares. Rapaz, olha o Serjão aí. Floresta, em grande estilo, somou ponto importante e fora de casa. Duelo com um time que estava brigando contra o rebaixamento também, lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. O Floresta com gol do experiente Ricardinho, aquele mesmo que era do Ceará e tal. O time do Sérgio Soares fez 1-0, 5 minutos do primeiro tempo fez 1-0, segurou o resultado. Pouso Alegre estreando o técnico Rogério Henrique, ó. Pouso Alegre foi para a zona do rebaixamento e o Floresta saiu. Floresta 14º com 14 e o Pouso Alegre com 12, 18º entrou. Floresta saiu
Pouso Alegre entrou. A Aparecidense saiu também o 15º com 13. E o Manaus, gente, o Manaus saiu, rapaz. E saiu também colocando o América de Natal na zona do rebaixamento. Você acredita que o Manaus foi jogar com o América de Natal lá na Arena das Dunas em Natal? Tava perdendo por 1-0. Gol do Jean-Pierre de cabeça, como numa cobrança de escanteio, um golaço de cabeça. Sabe quando aquela cobrança de escanteio o cara sobe daquela testada linda? 1-0 Jean-Pierre, maravilha. O Douglas cobrando falta empatou. E no finalzinho do jogo, o Franklin, aos 44 do segundo tempo, deu a vitória para o Manaus. Manaus sai, empurra de volta o América de Natal. E a diretoria do América de Natal mandou embora o Thiago Carvalho. E hoje, nesta terça-feira, 11 de julho, logo pela manhã, o Dado Cavalcante foi contratado para tirar o América de Natal do sufoco. Então, Manaus com 13 saiu, América de Natal com 12 entrou. Então, Floresta saiu 14, Aparecidense saiu 13, Manaus saiu 13. Com 13 também entrou o Remo na zona do rebaixamento com 17º. Com 12 o Pouso Alegre entrou com o 18º. Com 12 o América de Natal voltou, é o 19º. E o Alto segue na lanterna com 11 pontos. Então, tem que tomar cuidado esses times aí, hein, gente? Porque a situação tá feia. Sassá, que não marcou, tem 12 gols, vai embora ou não vai? Mas é o artilheiro. Eric Farias é o vice com 9. E o Silas já foi embora, o terceiro com 8, já não briga mais pela artilharia. Rodada vai começar na sexta-feira agora e vai terminar na segunda. Sábado, não é na sexta, no sábado. Sábado, 16 horas, Manaus e São Bernardo. Manaus acabou de sair, joga em casa, sair da zona do rebaixamento contra um São Bernardo que se perder pode até sair, hein? Manaus e São Bernardo, sábado, 16 horas. 16 horas de sábado também, Brusque e Confiança. Brusque dentro do G8 e o Confiança querendo entrar, belo jogo. 16h30 de sábado, Náutico, dentro da zona de classificação, né? É o sexto colocado, contra o Figueirense, que é o 9º. Olha que duelo interessantíssimo. 19 horas de sábado, Botafogo da Paraíba. Não pode mais vacilar se não sai, é o 8º, tá no G8. Vai pegar o Aparecidense, que acabou de sair da zona do rebaixamento. O jogo também interessante. Domingo, CSA, querendo se aproximar da zona de classificação, enfrenta o São José, que está lá dentro. Então, um bom jogo interessante também. Domingo, 16h30, o vice-líder Operário pega o Floresta, que acabou de sair da zona do rebaixamento. Domingo, 19 horas, Ipiranga, querendo voltar para o G8, tá fora, pegando o Pouso Alegre, que acabou de entrar na zona do rebaixamento. 19 horas de domingo, Lanterninha Altos recebe o América. Duelo de dois times na zona do rebaixamento. Que dureza, hein? Dado Cavalcante estreia nesse jogo. Segunda-feira, 16 horas, o Volta Redonda, bonitão ali dentro do G8, em casa, joga com o Amazonas, o líder. Olha a chance, tem 19 o Volta Redonda, o líder tem 24. Se ele vencer, ele cola no líder. E pode até tirar a liderança do Amazonas. E da segunda-feira à noite, o Paysandu enfrenta o Remo. Olha, meu Deus do céu. Paysandu precisa vencer para quê? Para colar ou de repente até entrar no G8. O Remo precisa vencer por quê? Para sair da zona do rebaixamento. Que duelo, gente, que duelo. E claro, na próxima segunda eu venho com todos esses detalhes para vocês. É isso aí, forte abraço a todos. Até lá.